Sabe quando há um tema que nos fica na cabeça, também pela nossa prática de trabalho, por estarmos sistematicamente a promover e a preparar projetos que incorporam estas novas tecnologias, esta nova dinâmica da indústria 4.0, mas estamos simultaneamente a assistir ao surgimento de uma aceleração também dessas tecnologias, do surgimento do uso massivo da inteligência artificial, também do crescimento muito acentuado da robótica e desta proliferação das mensagens e dos anúncios em torno dos robôs e dos robôs humanoides e de tudo que pode isto configurar do ponto de vista quer da produção, quer da forma como nós trabalhamos, quer até o próprio posicionamento que os trabalhadores terão que assumir no futuro e que efetivamente me faz pensar muitas vezes numa discussão que não é nova, mas que eu decidi explorar um pouco mais e trazer aqui para o Pode Competir, que é a discussão em torno do será que estamos a viver uma nova revolução industrial ou isto é apenas um buzz motivado quer pelo marketing, quer também por alguns investidores que têm interesse em que esse buzz exista, mas a reflexão que eu tenho feito, sobretudo nos últimos tempos, porque, como eu disse, eu já trabalho com isto há algum tempo e com projetos que incorporam este tipo, portanto, de investimentos, mas tenho também trazido à minha reflexão, também porque eu própria tenho um negócio, porque eu própria poderei ser impactada em muitas áreas por o surgimento, por exemplo, da inteligência artificial e outras dinâmicas e outras ferramentas, e que me levaram a explorar um pouco mais, a fazer esta reflexão mais profunda do impacto que realmente isto pode ter no negócio e se não estamos mesmo a aproximar-nos numa quarta revolução industrial que pode alterar a forma como nós conhecemos a sociedade, a organização da sociedade, a própria organização do trabalho, dos negócios, e decidi trazer aqui para o Pode Competir porque eu acho que faz muito sentido não só passar ferramentas e orientações práticas que eu procuro sempre trazer aqui, mas também um pouco desta discussão em torno de um contexto, porque eu acho que é a partir desse contexto e dessa discussão e desse debate que as empresas também se orientam e se abrem mentalmente para os novos desafios que estão já a surgir, que em muitos casos já são factuais, e como é que efetivamente as empresas devem olhar para este debate, independentemente de se estão mais alinhados com aqueles que acreditam que estamos a viver uma revolução industrial ou alinhados com aqueles que efetivamente acham que existe algum exagero. E, portanto, o tema deste episódio é um pouco trazer-vos esta reflexão, trazer-vos um pouco daquilo que explorei, daquilo que é a minha opinião, daquilo que também são as análises e as conclusões que eu tiro do próprio trabalho que eu faço junto das empresas, não é? Para abrir aqui um pouco este debate e também convidá-lo a si a participar neste debate através dos comentários, porque é importante por vezes pararmos, olharmos para o contexto, debatermos esse contexto e saber como enquadrar as nossas empresas dentro desse contexto. Portanto, convido a ficar aqui comigo juntamente para vermos um pouco, destrincharmos um pouco isto que está a acontecer, para que conclua comigo ou saber também qual é a minha opinião, mas eu vou trazer um bocadinho as duas vertentes para que você também entre neste debate e dessa forma
possa compreender melhor a importância do que está a acontecer e do impacto que isso pode ter na sua empresa e também posicionar-se de forma mais adequada para o que poderá vir ou surgir num espaço curto de tempo. Vamos a isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empreendedores e empresários a criarem projetos e a implementarem boas práticas de gestão dentro das suas empresas com foco na sua competitividade, no crescimento dos seus resultados e, portanto, aqui no Pode Competir debatemos temas relacionados, portanto, com este fomento da competitividade empresarial. E hoje trago um tema mais de reflexão, mas muitíssimo atual, porque apesar de ser um tema que já se discute há já uns anos, a verdade é que nós temos sentido a cada ano que passa, portanto, uma crescente aceleração de determinados movimentos do ponto de vista tecnológico que, enfim, que se calhar quando a discussão começou, quando se começou a haver o fomento até da automação, da digitalização, portanto, de todo o universo em torno, portanto, da chamada indústria 4.0, a verdade é que todos os anos nós assistimos a uma aceleração muito grande e mais a uma confirmação de muitas que eram tendências indicadas por alguns especialistas, alguns estudiosos destas temáticas, que apontavam já para que a economia estaria a caminhar para uma transformação, e é isto que vamos aqui trazer ao debate, que era muito mais, ou ia para além de uma simples, enfim, atualização, modernização, portanto, a utilização de instrumentos que sim facilitavam a vida das empresas, mas eu acho que nós estamos a caminhar para uma reconfiguração da própria sociedade e da forma como a sociedade vai ter que se posicionar face a alguns movimentos que estão a acontecer e que podem sim transformar, na minha opinião, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, a forma como as indústrias e não só a indústria, comércio e serviços operam. E eu acho que vale a pena trazer, portanto, esta reflexão aqui para o Pode Competir. E este episódio é não só um episódio, portanto, de contexto e de abertura com esta reflexão, mas vai abrir uma série especial que eu vou fazer aqui no Pode Competir. É uma novidade, portanto, não sei se vou manter, portanto, esta dinâmica de trazer séries, porque elas têm que ser preparadas e, portanto, é desafiante do ponto de vista também da preparação do próprio Pode Competir, mas vou trazer uma série onde vamos falar hoje, com este vídeo de arranque, vamos falar um bocadinho, então, se estaremos a assistir ou a viver uma quarta revolução industrial, também denominada, como eu falei, da indústria 4.0, também trazer ao debate, já se fala da indústria 5.0 e o que é isso e o que é que muda, será que então já se deu a quarta revolução e estaremos a caminhar para uma quinta, portanto, isto no episódio de hoje, o que dizem os especialistas, o que dizem, portanto, o debate de quem nega que estaremos a viver esta quarta revolução, mas ao longo da série, não só vamos trabalhar este debate, este contexto, mas também, ok, muito bem, mas como é que isto na prática se pode traduzir para a minha empresa, seja ela indústria, que eu acho que serão
pelo menos é essa também a nossa prática, a nossa experiência. A indústria já está muito ciente do que é a indústria 4.0 e de tudo que está, algumas poderão ainda não estar, mas enfim, o próprio termo indústria 4.0 acaba por remeter muitas vezes já a alguma confusão, no sentido de que, não, isto é para a indústria, portanto isto não vai impactar naquilo que são os serviços, naquilo que são as atividades comerciais, e é aí que entra, e daí eu ter dito que no início também tenho feito esta reflexão profunda, porque que no fundo a minha atividade é de prestação de serviços e também na área do ensino através dos meus programas de formação online, mas não deixa de ser prestação de serviços. E que impacto é que isto vai ter? E não é só ficarmos com o chavão da indústria 4.0. E portanto vamos, ao longo desta série, não só vamos falar um bocadinho deste contexto um bocadinho mais prático, em função de diferentes tipos de atividades, como também de novos modelos de negócio que estão a surgir devido a estas movimentações, mas tudo parte deste contexto e desta reflexão que eu decidi então ser o arranque desta nova série, ao invés de tentar aglutinar demasiada informação, porque no fundo é disto que se trata, num único episódio. E portanto é uma novidade, espero que goste da forma como isto se vai processar. Acho que vai ser até para si mais enriquecedor, assim espero. E se neste momento já está ok com a expectativa e está a gostar desta novidade, dê-me esse feedback através de um like, através de um comentário, participe também aqui no debate se estiver a ver o episódio, porque isso também me vai dar aquele estímulo para voltar a trazer outras séries, portanto, para o Pode Competir, ao invés de tentar passar muita informação dentro de um único episódio. Portanto, se for realmente relevante e algo que você, ficou agora com uma expectativa positiva, por favor, também me dê esse feedback. E vamos então entrar agora um pouco no tal debate que existe. Será que estamos a viver uma revolução industrial ou é apenas um hype, uma moda, um exagero de alguns especialistas que têm até interesse, portanto, em promover esse discurso, digamos assim. E vamos perceber até que interesses são esses em torno desse discurso. E vamos já começar por dizer que há vários anos, como já indiquei, que este debate em torno da quarta revolução industrial, que ele já existe. E o World Economic Forum descreve, portanto, esta quarta revolução como uma mudança muito profunda na forma como vivemos e trabalhamos, que está, na opinião do World Economic Forum, que estuda estes assuntos, está ao nível das grandes revoluções industriais da história, impulsionada por diversas tecnologias que foram surgindo, desde a inteligência artificial, robótica, a impressão 3D, a biotecnologia avançada, a internet das coisas, o 5G, portanto, variadíssimas movimentações tecnológicas e ferramentas que, sim, ajudaram a um crescimento da automação, da digitalização e a uma mudança da forma como nós trabalhamos. E essa transformação e a discussão entra um pouco também aqui porque existe efetivamente vários especialistas, vários artigos que basta fazer uma pesquisa, se tiver essa curiosidade, portanto, fazer também você essa pesquisa para fazer uma reflexão ainda mais profunda. Há vários artigos que falam do porquê que sim estamos a caminhar para uma revolução industrial, porque uma revolução industrial não é considerada uma revolução se ela apenas tiver impacto ou
ou se traduzir numa mera evolução industrial, porque a própria palavra diz, não é? Portanto, que há uma diferença entre evolução e revolução. Uma revolução industrial, para ser considerada como tal, tem que impactar a sociedade, ou seja, e a sociedade é o mercado de trabalho, a forma como a sociedade se organiza, portanto, haver até o surgimento de novas profissões e o desaparecimento de outras, porque impulsionadas por a alteração da forma como se produz e não só, entendam aqui o termo produção num conceito amplo, ou seja, no conceito da forma que se trabalha e que se operacionaliza as coisas. E, portanto, estamos efetivamente a caminhar para uma substituição do humano por máquinas em diferentes setores, em diferentes áreas de trabalho, e que onde é que vai acontecer ao mercado de trabalho, o que é que vai acontecer às pessoas e ao rendimento das pessoas, e como é que as pessoas vão obter rendimento que hoje é fruto de tarefas que poderão vir a ser substituídas por máquinas. Esta é a discussão que circula e não podemos negar, independentemente de se achar o quando é que vai surgir, quanto tempo vai levar a haver uma transformação mais radical, a nós vermos a transformação radical. Estes movimentos estão a acontecer, são altamente difundidos para que as pessoas se preparem. Há hoje até um estímulo a que as pessoas comecem a fazer formações em áreas diferenciadas, em profissões que vão surgir ou que vão crescer porque outras vão desaparecer, ou mesmo aquelas que não vão desaparecer vão sofrer uma transformação por via das tecnologias como é que eu tenho, o que é que eu tenho que aprender para continuar válido no mercado. Portanto, na minha opinião, sim, há alterações que configuram esta revolução industrial e que certamente daqui a 5, 10 anos é o tal, não sei quando chegaremos àquele momento em que vamos olhar para trás e vamos dizer: realmente estávamos a viver uma revolução industrial e tanta coisa mudou. E olhamos para a sociedade e ela sofreu uma reconfiguração. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu alinho de que este movimento já está a acontecer. No entanto, depois existem vários também artigos, investigadores e especialistas na área que dizem: calma, tentam controlar ou colocar um travão a toda esta narrativa, porque dizem que não há ainda uma evidência suficiente para declarar que isto é uma revolução industrial ao nível das anteriores. E existe até um artigo que, muito citado, portanto, em vários artigos que vocês podem encontrar e pesquisas que vocês podem ver na internet, que é traduzido para português: o mito da quarta revolução industrial. Como pelo nome vocês já percebem, não é? Que é um artigo focado, portanto, nestes que entram um bocadinho na posição diferente em relação a esta temática, que argumenta, no essencial, que estamos, efetivamente, esta narrativa da revolução industrial está a ser muito acelerada não só por marketing, como agendas tecnológicas, quer dos países, quer também de um conjunto de grandes investidores que têm muito peso no mercado e que querem fazer movimentar as ações das empresas onde eles próprios investem, designadamente empresas de alta tecnologia e que estão, portanto, não só muitas vezes são startups, como é o caso da OpenAI, do ChatGPT, ou outras empresas, portanto, destas tecnologias, que
tem uma cotação bolsista que não para de crescer, e não para de crescer porquê? Porque existe esta narrativa de que isto vai transformar o mundo e todos temos que nos preparar para isto. Depois também veja-se a cotação bolsista como a Nvidia atingiu, porque é preciso construir bunkers com chips e com os servidores e, portanto, com toda esta tecnologia que vai alojar todo este conhecimento e toda esta inteligência artificial e etc. E tudo isto, sim, de acordo com os especialistas, está a acelerar, portanto, uma série de movimentos que não passam de uma narrativa muito inflamada do potencial que estas tecnologias têm de substituir, portanto, a força humana. Designadamente do potencial que a inteligência artificial, por exemplo, tem de substituir o trabalho crítico humano e o trabalho, portanto, daquilo que é a operação do dia-a-dia, em que se fala que não, que vamos ser substituídos, tudo pode ser feito pela IA e, portanto, também no âmbito da robótica, tudo poderá ser substituído, ou a força produtiva poderá vir a ser substituída por robôs, humanoides, etc. Não só nas indústrias, mas no trabalho doméstico, ou seja, como eu disse, a afetar os diferentes setores da economia, no comércio, no atendimento comercial, ou seja, a tal substituição do homem pelos robôs, das máquinas, não é? Portanto, e que acham que essa narrativa é exagerada para alavancar, eventualmente, a cotação bolsista dessas empresas, onde esses grandes investidores, portanto, têm ações, porque é dessa valorização bolsista onde eles ganham muito dinheiro. E, portanto, que isto se transformou também, de certa forma, numa guerra financeira, guerra entre aspas, não é? Portanto, guerra no sentido de ganhar dinheiro com isto e, portanto, para ganhar dinheiro é preciso inflamar, portanto, esta narrativa. E ainda que, porque, como eu disse atrás, eu diria que tenho mais tendência a acreditar que alguma coisa vai realmente mudar e com grande impacto. No entanto, não sou alheia a esta narrativa. Por isso é que eu digo que nós não nos devemos, na minha opinião, encostar aos extremos, ou só ouvir um lado da narrativa ou o outro lado da narrativa. Eu acho que há bases sólidas também para perceber porque é que estes especialistas falam, portanto, deste exagero, desta narrativa completamente exacerbada daquilo que está a acontecer e do potencial que estas tecnologias têm para efetivamente mudar a forma como nós trabalhamos e como a sociedade se organiza. E, portanto, vale a pena ouvir as duas, porque eles também têm razão. Quando dizem que sim, há um movimento em torno das bolsas de valores, porque são feitos investimentos muito pesados, de muitos milhões, nestas empresas de tecnologias mais disruptivas, e depois é preciso ganhar dinheiro com elas. E para ganhar dinheiro com elas, é preciso que muitas vezes se diga, se tente provar, dito desta forma, que é mesmo isto, tente provar que aquilo é realmente a cereja no topo do bolo, é algo realmente absolutamente transformador. Mas que depois se vai a ver na prática e muitas vezes ainda são soluções muito mais caras e, portanto, que nem todas as empresas conseguem acomodar de forma rentável, porque não basta dizer que se quer uma tecnologia, não basta dizer que se quer automatizar uma fábrica. Quanto é que custa fazer isso? E ok, custa X. Eu consigo rentabilizar isso?
através depois das receitas que obtenho dos produtos que saem dessa produção ou não. A discussão tem que baixar a este nível. Eu costumo dizer que tem que baixar ao nível de chão de fábrica. E nós falamos isto muito com os empresários, não é? A quem nós prestamos consultoria e também dentro do programa Projetos Competitivos. Uma coisa que eu chamo muitíssima atenção é cuidado com esta questão do implementar só porque nós temos que caminhar para a automação, porque são as orientações. É sempre muito importante em qualquer investimento fazer esta análise da rentabilidade do investimento. Será que se justifica? Será que é o momento para a empresa? Será que não tem que começar por outros degraus para que depois o investimento seja compensatório face àquilo que eu ganho? Porque senão podemos estar a correr o risco de, ok, eu acompanho as tendências, eu automatizei tudo isto. No entanto, neste momento, diminui a minha rentabilidade, porque não consigo compensar. Porque, ao contrário do que em muitos, nesta discussão, se diz, os tais que são a favor e coisa tal, portanto, por isso é que eu digo que é muito importante ouvir, ler acerca, refletir das duas visões para nós próprios ganharmos o nosso senso crítico em relação ao que está a acontecer e àquilo que é aplicável e que a minha empresa, ou a vossa empresa, tem que implementar, tem que fazer para não ficar para trás. Mas sempre tendo presente esta análise, porque vai ser muito mais barato ter um robô do que ter uma pessoa a trabalhar. Não é verdade. Ok? Portanto, é preciso ter sempre esta análise um bocadinho. Ok, vamos ver o macro, vamos ver o debate circundante, agora vamos baixar ao micro e ver isto na prática, não é? Porque são as empresas que investem, são as transformações que têm que vir num cenário micro, ok? E se realmente isto é compensador ou não. E, portanto, o debate circunda por aqui e nós, enquanto empresários, e eu também, quando consultora, quando ajudo as empresas, quer seja, portanto, 1 para 1, quer seja dentro do programa Projetos Competitivos, nós temos que não baixar à terra, como eu digo, ok? Tudo isto eu tenho que estar muito atento, eu digo e continuarei a dizer. É muito importante olhar para as tendências, olhar para o contexto, olhar para o que está a acontecer em torno de nós e não só olhar para o que está a acontecer no nosso setor, ter até visão mais alargada para outros setores, para perceber estes movimentos. Mas depois ter também a tal visão mais micro para saber o que é relevante e pertinente começar a implementar já na minha empresa ou não. Certo? E neste momento convido a si, se está aí a assistir, a perguntar-lhe e você colocarem nos comentários de que lado, ainda que possa não ter um lado, como eu disse, eu própria ouço as duas narrativas e acho que em ambos os polos há razões muito válidas, portanto, no seu discurso. Mas qual é a sua opinião, a sua sensibilidade? Estaremos a viver esta quarta revolução industrial e daqui a uns anos vamos olhar para trás e concluir que sim, que estávamos mesmo a viver essa revolução? Ou acha que ainda estamos realmente no tal terreno do há muito exagero e, portanto, ainda não há evidência de que, portanto, estaremos a viver essa quarta revolução industrial? Portanto, deixe esta pergunta, deixe aí nos comentários e também relembro, faça like também para ajudar aqui e para eu perceber, também convido a fazer esse comentário que não disse no início, de sim, fico satisfeito que vá fazer uma série acerca desta temática, portanto, da indústria 4.0 ou
para não focar no termo Indústria 4.0 e já pôr alguns, se calhar, confusos, em torno disto da automação, da digitalização, destas novas tecnologias, das mudanças no mercado, que alicerçam, portanto, esta discussão da quarta revolução industrial. Porque nós também não podemos ser alheios, enquanto empresários, a discursos que são tidos, ainda que, volto a dizer, possa haver algum exagero e tal, mas o exagero não surge do nada, da invenção de algo que não existe e que, ok, vamos lançar só isto para o ar. Não, ela surge de algo, pode ser num determinado momento exacerbada, mas a solução já existe e está a ser trabalhada. E nós vemos comentários, por exemplo, se olharmos para comentários da Google, que diz que a inteligência artificial terá um impacto 10 vezes maior e 10 vezes mais rápido que a revolução industrial anterior, ok? Portanto, ou seja, o tal impacto, talvez, é tal questão que haja um exagero nesta linguagem do 10 vezes maior e 10, no entanto, tem que nos fazer refletir, porque não sabemos se vai ser 10 vezes maior, não sabemos se vai ainda a dimensão do impacto, mas nós sabemos, é facto, que vai impactar. Também não podemos ser alheios, e portanto é isto que eu procuro trazer para aqui, para a reflexão. Também não podemos ser alheios a de que hoje em dia já existem várias demonstrações, quase diariamente surgem demonstrações, portanto, de protótipos de robôs humanoides que durante muito tempo se criticava e ainda critica de que eles não conseguem fazer tarefas com a mesma precisão que o ser humano, etc. E, portanto, todas essas críticas. E nós vamos olhar e vemos que quase a cada protótipo que sai, e isto com uma velocidade absolutamente incrível, ok? Que surgem robôs completamente aprimorados face à versão anterior. Ou seja, este movimento está a acontecer. E está também a acontecer quando nós olhamos para mercados como, sobretudo, os mercados asiáticos e a China em particular, em que nós vemos hoje já fábricas a funcionar, portanto, linhas que operam 30 dias sem 30 dias sobre 30 dias, não é? Portanto, em contínuo, sem intervenção humana. Os chamadas fábricas light out. Porquê que é fábricas light out? Isto é um termo, uma terminologia. O que importa aqui é perceber o que está a acontecer. São fábricas que operam no escuro, ou seja, para nós, quando temos uma fábrica com humanos, não é? Temos as luzes do ambiente. Portanto, estas fábricas têm, obviamente, energia ligada, porque as máquinas não funcionam sem energia, mas não precisam ter luz ambiente. Portanto, funcionam no escuro. Porquê? Porque são máquinas que estão a operar. Portanto, a 100%. E nós já temos aqui marcas como a BYD dos carros, a Xiaomi dos telemóveis e outros dispositivos, Foxconn, que já operam algumas células totalmente de forma autónoma. Portanto, olhando para a discussão, negar que isto está a acontecer, eu diria que é um erro estratégico. Ficar só na negação, ficar só no isto é um exagero, mas isto são casos muito concretos, há um exagero quando se diz que são milhares de fábricas autónomas. Aí sim, eu concordo que é um exagero. Ainda não há
milhares de fábricas 100% autónomas, mas elas já existem. E a partir do momento que elas já existem, o que é que você acha que acontecerá? Os outros vão tentar replicar. E mais, a partir do momento que existem modelos que funcionam, que estão comprovados, que já estão no terreno, as tecnologias tendem a melhorar da própria concorrência, ou seja, começam a proliferar de uma forma mais acelerada, a melhorar o seu desempenho, os seus indicadores, a sua performance. E o ecossistema em torno dessa realidade tende a caminhar para tentar imitar e replicar aqueles modelos. Portanto, negar esta evidência só porque se acha que é um exagero, etc., é um erro estratégico. Portanto, ainda que haja exagero no discurso quando se ouve milhares de fábricas, é o tal exagero até muito próprio da comunicação social que quer algum sensacionalismo para vender, digamos, porque o próprio público gosta desse sensacionalismo e de ser a notícia que atrai mais cliques ou a notícia que atrai mais atenção, e usam esses termos do milhares, do exagero. Mas eu acho que na reflexão que todos temos que fazer, nós temos que baixar ao ok, há um exagero no título, há um exagero no discurso, mas vamos nos ater aos factos, vamos nos ater àquilo que é realmente já verdade e depois perceber que, sendo verdade, que impacto é que isso pode ter depois do efeito de arrastamento em toda a economia. E, portanto, isto é factual. Outra situação que nós não podemos ser alheios, que é factual, é a questão da explosão, entre aspas, lá está, para também não parecer aqui um hype que estou aqui a dar, da robótica industrial. E mais uma vez, se nós formos ver, porque a China está a dar cartas nisso e está muito à frente de muitas indústrias europeias e mesmo norte-americanas, que durante muitos anos a produção norte-americana foi muito desviada para a China e mesmo a europeia, não é? Todos nós já teremos ouvido hoje que a Europa está a tentar fazer um movimento de reindustrialização da Europa, porque nós perdemos indústrias em muitas áreas que hoje percebemos que não devíamos ter feito e estamos a tentar fazer esse recuo. Mas esse recuo pode levar uma década ou mais a voltar, portanto, a haver uma reindustrialização em setores que literalmente desapareceram. E a China, durante muitos anos, transformou-se na fábrica do mundo. Primeiramente, era porque era às custas da mão de obra barata. Hoje, já não é assim. Agora, já não é assim. Há outros mercados que vieram substituir da mão de obra barata a China. No entanto, a China não pode perder a sua vantagem competitiva de ser a fábrica do mundo. Porquê? Porque tem imensa população para empregar, porque tem fábricas que só são rentáveis se produzirem grandes volumes e, portanto, não quer perder essa vantagem competitiva. Então, durante a última década, ou as duas últimas décadas, trabalhou muito e de forma muito inteligente a questão da automatização, da robotização, da inteligência artificial e da incorporação disto tudo num seio mais pragmático e prático, no seio industrial, no seio do comércio, serviço, ou seja, no desenvolvimento das atividades económicas. Para quê? Para manter a vantagem competitiva dos custos de produção baixos, sem ser às custas, portanto, da mão de obra muito barata, ok? Que estava, durante muitos anos, condenava a China a uma pobreza
extrema. E, portanto, esse movimento existiu. Continua-se a criticar, é o regime que é, não estamos aqui a falar disso. Mas isto é, mais uma vez, eu lembro que isto é facto. Isto é facto. E na China, devido também, como eu acabei de falar, das tais fábricas lights out, não é? Que funcionam no escuro, houve sim uma explosão da robótica industrial e as estatísticas, portanto, isto não é um hype, ok, tal notícia, a estatística industrial hoje indica que há mais robôs industriais na China do que no resto do mundo combinado. Portanto, a tal fábrica do mundo está a sofrer esta revolução. E esta revolução vai se alastrar. Não sabemos qual é a velocidade, não sabemos em quantos anos, não sabemos se vai abranger da mesma forma todos os setores. Qual a velocidade? Mas não podemos ser alheios a coisas que já são factos. Não são apenas uma narrativa, a tal narrativa que os autores que defendem que isto é só uma narrativa de marketing exagerada. Isto está a acontecer hoje, ao dia de hoje, isto já é realidade. E outra realidade também ligada aqui à robotização, porque os robôs industriais não são necessariamente os robôs humanoides, não é? Portanto, podem ser simplesmente braços técnicos acoplados a máquinas, não tem que ser o robô humanoide, ok? Que é a tal dimensão dos robôs humanoides em ambiente fabril. E que eu já falei atrás, portanto, não importa que esteja aqui novamente a enfatizar muito de que hoje há muitos pilotos reais em evolução constante em que não é da boca para fora. Eles são apresentados em ambiente real, em feiras de ciência, em feiras onde são apresentados os protótipos, em eventos, ou seja, não é alguém disse, ainda está a ser feito, não, são protótipos reais que se demonstra os testes e, portanto, que isso acontece. E temos, por exemplo, a Agilities Robotics, que já colocou robôs humanoides em armazéns nos Estados Unidos, a Fourier Intelligence, que anunciou humanoides operar lado a lado com humanos, e o BTEC, que já vende humanoides para também o setor logístico. Vemos também notícias diárias de que a Amazon despediu milhares de colaboradores, substituindo por robôs ou sistemas automatizados. Já não é só na China, ok? Estamos a falar dos armazéns da Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos. Já ouvimos falar também de várias notícias que dizem que, por exemplo, a Accenture, penso eu, uma grande empresa de consultoria e auditoria, agora não estou certa que seja essa, mas vi recentemente essa notícia, portanto, como eu digo, vou estando sempre atenta a isto, que vai, portanto, pensa em despedir não sei quantos milhares de profissionais em todo o mundo, que diz que não é que as inteligências artificiais ou as máquinas vão substituir o trabalho que eles fazem, mas dizem que um trabalhador, para manter a relevância, tem que saber trabalhar com inteligência artificial. Portanto, e estes discursos e esta já realidade do ponto de vista de mercado de trabalho está a acontecer. E, portanto, mas isso é numa esfera que não é para mim, estamos a falar de grandes players mundiais e, portanto, eu sou uma PME, portanto, enfim, até lá chegarmos, se você sabe que os grandes realmente têm mais capital para investir, normalmente são pioneiros
portanto, nestes movimentos. No entanto, também sabemos que as PMEs querem manter a sua vantagem competitiva e têm a flexibilidade por serem pequenas para o fazer, não podem estar aliadas disto, de que estes movimentos estão a acontecer. E o que é que vocês, quando PMEs, e eu própria, o que é que eu posso fazer para acompanhar estas tendências e para não tornar a minha empresa obsoleta no mercado? Entendem? Portanto, é ter consciência, entrar neste debate com seriedade e ver, analisar o contexto, o que é que já é real, o que é que está a acontecer, o que é o tal exagero, mas sempre tendo por base que o exagero parte de alguma coisa. É algo que existe, que foi super exacerbado do ponto de vista do impacto, como eu falei há pouco das tais fábricas 100% autónomas. E só para completar aqui esta questão dos robôs humanoides, eu lembro também que já há testes, já há protótipos, já há robôs a serem comercializados em áreas como, por exemplo, trabalho doméstico, que era um dos trabalhos que se dizia que iria ser muito difícil em certas tarefas de criar a tal sensibilidade do robô. Pois bem, eles já existem. Hoje compensam face a uma pessoa que trabalha nessa área? Se calhar não. É o tal, ou seja, o tal buzz que existe, ok, vai substituir porque é muito mais barato. Essa é a parte que a pessoa diz assim, não. São robôs ainda muito caros, mas a tendência é que à medida que a tecnologia se aprimora, vai baixando o seu preço. E as empresas, por exemplo, que hoje trabalham com serviços de limpeza, mesmo cadeias hoteleiras e empresas que têm mão de obra aliada a serviço de limpeza e esse tipo de serviços muito elevada, vão estar a olhar para isso. Não quer dizer que vai acontecer amanhã ou daqui a um ano vão ser despedidas todas as pessoas e substituídas por robôs. Não é isso. Mas é perceber que está a haver um movimento e vai haver o tal momento, na minha opinião, em que nós olhamos para trás e dizemos assim, de facto aconteceu. E é esta reflexão que eu digo sempre e convido a fazer. E para rematar, como eu disse no início, ok, existe agora uma outra narrativa que fala da indústria 5.0. Então, quer dizer, ainda estamos a debater se há ou não a quarta revolução industrial e já se fala da indústria 5.0. E aqui é importante dizer o seguinte, a indústria 5.0 é uma narrativa que surge sobretudo na União Europeia, de certa forma como uma resposta às limitações percebidas na indústria 4.0 que estavam, e quero deixar claro que hoje, por exemplo, nos fundos europeus, nas candidaturas, em toda a narrativa, ou seja, de alinhamento das estratégias e da competitividade das empresas, o racional que está lá é o da indústria 4.0, ok? É o fomento, portanto, da automação, da digitalização, da robotização, fabricação aditiva, internet das coisas, portanto, tudo aquilo que falámos aqui um bocadinho no início, entre outras coisas, ok? No entanto, qual era a lacuna que a União Europeia sentia que faltava, portanto, no discurso em torno, portanto, dessa dita revolução? Era precisamente a parte humana, o valor humano, o valor da sustentabilidade ambiental, que todos nós sabemos que é muitíssimo impulsionado pela União Europeia. Hoje até, infelizmente, assistimos nos Estados Unidos a um volte-face em relação à anterior presidência face a estas questões ambientais e da narrativa ambiental, ok? Mas a União Europeia, que
efetivamente tem uma orientação política e económica que tem valores que assentam também na valorização humana, na questão da sustentabilidade ambiental e de proteção do meio ambiente e também da resiliência das empresas e das empresas que já existem. E não é por acaso que nós temos os fundos europeus de fomento ao investimento e à competitividade das empresas nas economias que são mais frágeis, como é o caso, por exemplo, da portuguesa. E, portanto, esta discussão, esta terminologia da indústria 5.0 surge para colocar a narrativa em que coloca as pessoas no centro desta discussão, ok? Está a haver transformações, têm que ser impulsionadas para que as nossas empresas se mantenham competitivas, porém, não podemos esquecer as pessoas, colocar as pessoas no centro, e para isso temos que ter políticas de formação, de como é que vamos reconfigurar o mercado de trabalho para que continue a haver a proteção das pessoas, das famílias. Depois, outra questão, ok, como é que vamos combinar tudo isto, mantendo a sustentabilidade como um pilar fundamental do desenvolvimento para não estourarmos com o planeta? Portanto, a grande diferença é esta questão de narrativa, ou seja, não é necessariamente uma alteração do que está a surgir do ponto de vista tecnológico. Não é, como eu disse, nos fundos europeus, até o que continua a vir, a existir, a ser fomentado, é a narrativa da indústria 4.0. No entanto, também nesses fundos europeus, não é? Portanto, que obviamente têm por trás as políticas europeias, também está lá a narrativa, o fomento e o racional da transição climática, que tem a ver com este valor da sustentabilidade. Portanto, já há ali uma combinação. E também existem desafios, portanto, depois dentro das empresas que têm esses apoios de igualdade de oportunidades, da preocupação com a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, já existem também muito fomento do ESG, ou seja, e tudo isto alinha com esta narrativa da indústria 5.0 que coloca as pessoas no centro, a sustentabilidade e a resiliência das empresas, para além da tal tecnologia que é muito importante, que faz muita diferença na competitividade das empresas, mas que tem que ser vista, inserida neste ecossistema que afeta a todos, enquanto sociedade. E, portanto, esta é a grande diferença, ou seja, não configura uma outra revolução que está a surgir para além da tal quarta revolução ou da indústria 4.0, ok? Configura efetivamente um acrescento à narrativa. E até este movimento, a União Europeia não está sozinha nisto, porque este movimento também já foi caracterizado há uns anos pelo Japão, em que o Japão o denominou Society 5.0, que é o ter consciência de que está a haver esta transformação tecnológica, o impacto que isso tem na sociedade e nas pessoas, e como é que nós aqui no caso os governos e quem tem, portanto, esta responsabilidade de governação e de regulamentar tudo isto, como é que nós vamos atuar para proteger o modelo de sociedade que nós acreditamos. Portanto, e esta é efetivamente a grande diferença, portanto, entre, ok, houve a indústria 4.0, mas depois também já ouvimos a indústria 5.0, que grande confusão é esta. E, dito isto, como eu disse, ainda haveria muito aqui
debater, eu diria que, enfim, isto dava pano para mangas, e nós vamos continuar, portanto, por isso é que eu decidi fazer a série. Espero que seja do seu agrado, espero ter também a sua participação para o debate e se você tem uma empresa, se já está consciente, se está a automatizar os seus processos, o que é que já sente, se já houve alguma alteração também na configuração das pessoas com quem trabalha e se já fez despedimentos por substituição de máquinas, etc. Portanto, entrar aqui um pouquinho neste debate, que eu acho que este debate tem que ser para as empresas, mas também para as pessoas que vão para além das empresas e daquilo que impacta nas suas vidas e se essas pessoas, do ponto de vista individual, já estão a fazer essa transição e a procurar formar-se, a procurar aprender. E se você, enquanto empresário, também está a, de alguma forma, proporcionar aos seus colaboradores fazer essas formações que vão permitir fazer o tal upgrade. Portanto, com isto eu finalizo este primeiro episódio desta série. Nós, como eu disse, esta série vamos percorrer vários temas, designadamente a questão das fábricas robotizadas e automatizadas, comércio, e-commerce, o impacto que isto tem nos serviços, na indústria, nas pessoas e nas suas competências. Enfim, vamos trazer aqui várias temáticas em torno disto durante as próximas semanas. Obviamente, eu deixo sempre isso claro, não consigo aqui num programa Pode Competir, aqui eu quero despertar e abrir esta consciência do onde é que eu aplico na minha empresa, como é que isto pode impactar o meu negócio, mas obviamente isto é trabalhado de forma estratégica, a partir de uma análise de que parte do ponto em que você está, do ponto de vista da maturidade tecnológica. Trabalhamos isto no programa Projetos Competitivos ou quando trabalhamos individualmente com cada empresa. E, portanto, é importante sempre colocar esse posicionamento que aqui não estamos a afunilar a análise concreta para o seu caso. Portanto, aí já temos que ir subir a um nível de maior profundidade e análise estratégica para você fazer isso com todo o cuidado e, portanto, garantindo a viabilidade desse investimento. Portanto, deixando isso claro, deixo também aqui o alerta, o spoiler de que teremos aqui uma série nas próximas semanas focada, portanto, nesta temática que hoje abrimos aqui com esta reflexão. Portanto, com isto me despeço. Até ao próximo episódio. Desejo-lhe uma excelente semana e bons negócios.